Bom dia, Arthur. Você está me ouvindo? Bom dia, professor. Estou sim. Tudo bem com você? Tudo jóia, professor. Vamos. Eu demorei hoje uns 2 minutinhos para conectar, mas vamos esperar um pouquinho o pessoal ir entrando. Já coloca aqui para mim no bate-papo o nome e a turma, tá, Arthur? Para gravar a sua chamada, a sua frequência, participação da aula. Osimar, Marlon, coloca para mim que já no bate-papo o nome de vocês e a turma, por favor. Bom dia para vocês. Marlon e Osimar estão me ouvindo? Sim, professor. Ótimo. Vou fazer o compartilhamento de tela aqui com vocês. Peraí. Vamos dar continuidade àquele conteúdo, tá? Sobre as cores. A gente vai falar um pouquinho de cor e pigmento. Vocês estão conseguindo visualizar meu compartilhamento de tela? Carregou aí já? Carregou? Vocês estão vendo? Bom dia, Gessé. Seja bem-vindo à aula. Meninos, falam para mim aqui, vocês estão vendo a minha tela? Já carregou para todos? Ótimo. Então vamos lá. A gente está falando de cores e luz, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho dos pigmentos. Então a gente viu que para a gente tem três cores iniciais, né? Que é o branco, o preto, o azul. Na verdade é branco, preto, azul e verde, tá? E a partir dessas cores primárias é que nós vamos ter os outros pigmentos, né? Então olha lá. Amarelo, ciano e magenta são chamadas cores secundárias porque elas são resultados da combinação de cores primárias. Então, elas também podem ser chamadas de cores subtrativas primárias. Por quê? Elas são obtidas através da mistura de três cores, que é o que a gente chama de pigmento. Então, através dos pigmentos, é possível a gente obter todas as demais cores, só o branco que não, tá? Não conseguimos obter branco através de combinação de cores. Não tem jeito. E aí, olha só. Aqui a gente tem um sistema subtrativo, né? Das cores, onde elas são obtidas, absorvidas. Nesse caso, elas são absorvidas e não transmitidas. E quando isso acontece, quando eu tenho uma cor que é absorvida e não transmitida, eu chamo isso de sistema aditivo. Quer dizer que eu estou adicionando uma cor, tá bom? E olha só, eu tenho aí o vermelho, o verde e o azul. Aí, ó, o que eu vou ter, ó? Vidro ciano. Vidro, ó, quando eu tenho vermelho, verde e azul, eu vou obter o vidro ciano. Quando eu tenho o verde e o azul, eu vou obter o vidro amarelo. Quando eu tenho o verde, eu tenho o vidro magenta, tá? E aqui, ó, é o antiparo branco. Fica totalmente escuro. Olha só a obtenção, tá vendo? Ó, azul, né? Verde, vermelho. E aqui eu tenho preto. Então, quando eu combino as três cores, ó, verde, azul e vermelho, eu tenho preto. Quando eu combino aqui, ó, o amarelo com o vermelho, ó, tem o magenta, tem aqui azul ciano, tá? Amarelo ali em cima.
que é a combinação de verde e vermelho, né? Então, as cores, elas são subtrativas primárias. As cores subtrativas primárias, que são as cores que dão origem às outras, elas são utilizadas para a gente obter as impressões coloridas nas impressoras, tá? Então, elas conseguem, através delas, é que a gente obtém as outras cores. Então, a gente vai ter tons mais escuros, né? Para a gente ter os tons mais escuros, aí a gente utiliza a tinta preta. Por isso a imagem desse cartucho de impressora aqui. Tá vendo? Aí, ó, cartuchos coloridos e cartucho preto. As cores dos objetos, né? Um quadro negro tradicional, né? Apesar do nome geralmente, apesar dele ter o nome de quadro negro, geralmente ele é verde. Então, ele nos parece verde porque ele é iluminado por uma luz branca. Essa luz, ela vem do sol ou das próprias lâmpadas da sala de aula. Tá? Então, ele vai conter, né, todos os comprimentos de onda na faixa da luz visível. Então, quando essa luz ela reflete no quadro, ela tem esse comprimento de onda característico do verde, tá? Por isso a gente vê o quadro, aquele quadro de giz, a gente visualiza ele na cor verde. Alguns são visualizados na cor azul. Isso acontece devido ao tamanho do comprimento de onda, tá? Da luz que é refletida nele. Então, ó, se o mesmo quadro for iluminado com uma luz vermelha, ele absorveria completamente, porque ela não contém os comprimentos de onda da luz verde. Dessa forma, o quadro pareceria finalmente um quadro negro, tá? E a gente tem aqui, ó, um infravermelho, né, que vai mostrar a ultravioleta, a parte da luz visível e infravermelho também. Então, ó, quando a luz ela incide a luz branca, ó, e quando ela incide a luz vermelha. A luz branca, quando ela é incidida, a gente vai obter a luz verde, ó, refletida. Quando a luz vermelha ela é incidida, a gente não tem nenhuma luz refletida, porque ela absorve, tá? Então, por que isso acontece, né? Isso acontece, né, com qualquer outro material em que a cor do objeto depende da luz que está incidindo sobre ele. Como a luz emitida pelo Sol é, na sua maioria, branca, então se admite que a verdadeira cor do objeto é aquela mostrada quando ele é iluminado pela luz desse tipo, tá? Então, aqui, ó, a gente tem, ó, tá vendo? Quando a luz do Sol bate no objeto, a verdadeira cor dele é aquela que a luz do Sol apresenta. O daltonismo é quando nem todos enxergam as cores da mesma forma. Então, é possível que você enxergue o vermelho deste plano de fundo mais intenso do que seu colega, ou o contrário. Ou talvez você não consiga perceber essa cor vermelha. No caso de vocês, todos vocês estão vendo isso aqui vermelho? Tem alguém que está olhando esse quadro aqui e está enxergando ele de outra cor? É uma pergunta para ser respondida, viu? Se tiver, existe a possibilidade de daltonismo, tá? Por que isso acontece? Porque que algumas pessoas, elas, quando a luz reflete num objeto, ela enxerga uma cor diferenciada das demais. Isso acontece com as pessoas que portam o daltonismo. Que acontece? Os cones de visível dessas pessoas, elas não vão reagir, né, à cor emitida. Então, ou seja, elas reagem com alguma deficiência. Então, alguma dessas cores aditivas primárias, geralmente o vermelho ou o verde, acaba tendo resultado de uma confusão entre essas duas cores e, por isso, quando a pessoa olha, ela enxerga a cor diferente do outro, do que realmente ela é, tá? Então, essa deficiência, ela foi descoberta pelo químico John Dalton, que era conhecido pelo modelo atômico da bola de bilhar, tá? Dalton, ele foi um cientista muito importante na química, e em seus diários, né, sendo um nome posteriormente escolhido na sua homenagem. Então, ele descobriu essa deficiência. Por isso o nome daltonismo. Então, ó,
Isso aqui é só para mostrar o que seria essa combinação de cores e como que os animais eles enxergam, né, as cores, como que é a visão deles. Os animais eles não têm a mesma, eles não enxergam da mesma forma que nós, seres humanos. Vocês estão me ouvindo bem? Tá travando um pouco? A internet está oscilando um pouquinho. Vocês estão conseguindo entender e me ouvir? Falem para mim saber. Arthur, as imagens, certo? Me ouvindo bem? Então, a luz ela precisa entrar, né, nos olhos deles. Então, quando tem uma quantidade, quando isso acontece, meninos, voltei, a internet deu uma oscilação aqui agora, mas já estamos de volta, tá? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, vamos embora continuar. Quando isso acontece, né, a quantidade de óleos vai variar entre as espécies, como a maneira de como eles estão dispostos à frente da cabeça, nos lados e espalhados por todos os lados, e isso é que gera bem as imagens na visão dos animais, tá? Então, vai muito da anatomia do animal. Tudo isso influencia, como por exemplo, olha aqui, olha. Os diferentes olhos, ó, desses animais. Então, quanto às cores, então os animais eles possuem visões distintas em relação a nós devido a essa diferença, dessa constituição do cone dos olhos. Então, os primatas, a maioria dos nossos parentes, né, que a gente fala que é como se a questão de estrutura de visão é bem parecida, possui também 3 tipos de cones, então eles vão enxergar as mesmas cores que nós, tá? Porém, tem animais com apenas 2 cones. Já os equinos, bovinos e roedores têm 2 tipos de cones, então o azul e o verde. Assim, eles vão conseguir enxergar apenas variações dessas cores. O vermelho para esses animais parece em tom de cinza, tá? Cães e gatos, eles possuem também 2 tipos de cones, também azul e verde. Então, eles enxergam as cores igual à maioria dos mamíferos. Mas os cães e os gatos, eles possuem uma quantidade elevada de bastonetes, então eles conseguem enxergar bem com luzes intensas, tá? Ou seja, eles são adaptados para uma vida noturna. Eles conseguem enxergar bem. Já as aves e os répteis possuem 3 tipos de cones, geralmente 4, né? Eles podem enxergar mais cores do que nós, seres humanos, tá? Inclusive em algumas faixas do ultravioleta também. Já as borboletas, algumas espécies possuem até 5 tipos de cones e o camarão, por exemplo, a Esquila mantis possui 12 tipos diferentes de cones, tá? É o que os torna diferentes também. Então, meninos, em questão de cores, a parte teórica é isso daqui. Agora, nós vamos entrar na nossa próxima aula na questão de como identificar e calcular na prática esse tipo de conceito que a gente estudou. Alguma pergunta, alguma dúvida? Sim, não? Então, meninos, a gente se vê então na nossa próxima aula e aí eu vou vir com a parte mais de cálculo, de como calcular essas ondas eletromagnéticas, tá? Comprimento de cor, de luz, refração das cores. Eu vou deixar para nossa próxima aula. Fiquem com Deus, boa semana, porque agora a gente se encontra só na próxima, né? E alguém quer falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa? Não? Tá tranquilo? Então, tchau, meninos. Tenham um bom dia. Tchau.